Ora, boas malta, estamos aqui hoje para falar sobre as melhores apostas para dia 16 de 8 de 2024, principalmente no quadro masculino, onde temos bons jogos para apostar, mas antes de partirmos para os 3 jogos que eu selecionei, vamos falar um bocadinho do dia de ontem, onde tínhamos também 3 jogos e acabamos por entrar da melhor forma possível, com uma grande vitória do Carreño Busta frente ao Porcelo por 2-0. Depois tivemos o Nakashima a vencer, mas de forma difícil, o jogador francês Arthur Fils, e depois aquele jogo que seria de esperar, digamos assim, alguma facilidade para o grego, para o Stefanos Tsitsipas contra o Jack Draper. A verdade é que o grego entrou bem, começou por vencer o primeiro set, no segundo set ali a servir para 5-5, acabou por o fraquejar de certa forma, e depois no terceiro set que bastava fazer um 6-3 ou um 6-4 para a nossa aposta ser vencedora, visto que tínhamos o handicap menos 2,5 do Stefanos Tsitsipas. O grego, que liderou por 5-3, acabou por entregar um jogo numa dupla falta. No entanto, fica de registro os warnings que Stefanos Tsitsipas acabou por levar por estar a perder tempo, uma tentativa de destabilizar o Jack Draper, coisa que esse comportamento não passou impune ao árbitro da partida e, como sabemos, é um árbitro que tem tido alguma polémica, mas sempre muito coerente com o que é as suas tomadas de decisões. Há tenistas que gostam, há outros que não gostam, mas é um dos melhores árbitros que nós temos. Também Carlos Ramos, ex-árbitro português, também era muito propício a esse tipo de comportamento, chamar a atenção dos jogadores, principalmente quando estavam a demorar muito tempo para servir, uma manobra, muitas das vezes, para destabilizar aquilo que seria a estratégia do adversário. Como eu respondi a uma pessoa que me mandou uma mensagem ontem no Telegram, o comportamento do Stefanos Tsitsipas tem que ser melhorado, tem que ser um jogador muito mais maduro, um jogador que tem que jogar dentro daquilo que é o seu top 10. É um jogador que tem armas, não precisa estar a jogar com armas dessas para conseguir vencer o Jack Draper, e, como eu costumo dizer, foi o Stefanos Tsitsipas, uma vez mais, que perde o jogo. Não o Jack Draper que o ganha, porque se a gente for analisar cada ponto a partir do warning, vemos claramente um Stefanos Tsitsipas longe, disperso daquilo que é a sua realidade, dentro daquilo que é a sua qualidade. Por isso, o Jack Draper aproveitou, lá está, muitos erros não forçados, alguma destabilização por parte do grego, e acabou por fazer aquilo que qualquer um, numa situação dessas, acabaria por fazer, na minha opinião. Vamos então passar para os jogos de hoje, depois de uma breve explicação e falar um bocadinho dos resultados de ontem. Hoje temos aqui vários jogos interessantes, no entanto isso pode atrasar devido à chuva. Há alguns jogos que eram para acontecer na madrugada que não aconteceu. Um dos jogos, felizmente, é o Casper Ruud contra o Auger Aliassime, que, como vocês podem ver aqui, é o nosso primeiro jogo que nós vamos estar aqui a analisar. E começo logo pelo fim. Acho a odd do Casper Ruud é exageradamente alta. É verdade que o Casper Ruud não tem estado essas coisas todas, tem estado um bocadinho irregular, mas saber que nos últimos 10 jogos tem 5 derrotas e 5 vitórias. No entanto, temos aqui uma situação interessante, que é o Casper Ruud vai jogar aqui o seu primeiro jogo, ao contrário do Auger Aliassime, que venceu o Kovacevic por 2-0, pelos parciais de 6-3 e 6-1. Aqui o Casper Ruud não está tão habituado a esta superfície como o Auger Aliassime, mas será que há diferenças assim tão grandes da época passada para esta época em termos de condições de jogo, em termos de temperaturas, em termos de velocidade de jogo? Não me parece. Por isso, aqui mesmo o Casper Ruud ter descido do jogo contra o Sebastian Korda em Montreal, não conhecemos as reais competências físicas do norueguês. Parece-me que aqui é uma odd, na minha opinião, desajustada. Olhando para o confronto direto, temos aqui 2 vitórias nos últimos 2 jogos em terra batida, em Madrid e nos Jogos Olímpicos, o que faz com que o mercado comece a fervilhar de certa forma e a colocar em dúvida o bom momento ou o momento do Casper Ruud. Mas se nós formos analisar os últimos 2 jogos nesta superfície, em piso duro, o Casper Ruud venceu os 2. Venceu em Montreal em 2022 e no ATP Finals, também do mesmo ano, ganhou por 2-0. Claro que isto vale o que vale. Parece-me é que a longo prazo esta odd do Casper Ruud tem muito valor.
Para mim, na minha opinião, e mesmo colocando aqui alguma dúvida sobre a questão física do Casper Ruud, a odd hoje ele é assim, não podia estar abaixo de 1,80 na minha opinião. São jogos equilibrados, são jogadores que se conhecem, e o Casper Ruud é um jogador que ao longo dos anos, e basta ver o número de títulos que tem em piso duro, é um jogador que conseguiu adaptar muito a sua forma de jogar, que era muito baseada na terra batida, para aquilo que o piso duro exige de um bom tenista, e um tenista que está sempre mais perto de ganhar títulos do que aqueles que muitas vezes fazem brilharetes, mas depois passam por fora dos holofotes. Por isso, aqui a minha sugestão de aposta, meia unidade no Casper Ruud, porque em meia unidade, para depois, ao vivo, trabalharmos e percebermos como é que o Casper Ruud está. Outros mercados que poderão ser interessantes será a possibilidade do over games, mas no ao vivo, principalmente se tivermos um primeiro set curto, vamos ter o over e meio, sim, estou no futebol, desculpem. No over 21,5 ou 22,5 é possível para trabalhar. Passamos então aqui para o segundo jogo, que parece-me bastante interessante. O Roberto Urcás, que vai defrontar o Cobolli que um bocadinho como o Jack Draper acabou de passar pelos pingos da chuva, porque esteve muito perto de ser eliminado pelo Tommy Paul. Tommy Paul, que como já disse inúmeras vezes nos acompanhamentos, acabou por perder o jogo. Teve vantagem, mas acabou por não conseguir liderá-la no último e derradeiro set. Teve a vencer por 3-1, a servir para 4-1 inclusive, mas acabou por não conseguir. Acabou por perder um bocadinho as tribeiras e acabou por perder o jogo em casa. Depois, o Cobolli já jogou com o Derderi, que acabou por desistir, por isso aqui acaba por ser um jogo até relativamente curto, sensivelmente 1 hora, para eliminar o seu compatriota Darderi. Já o Roberto Urcás fez um bom Montreal, perdeu contra o Pupirine nos quartos de final. O Pupirinense que acabaria por vencer a final frente ao Rublev. E mais recentemente venceu o Nishioka, um jogador sempre difícil para aquilo que é a sua dinâmica e estrutura de jogo, muito baseado no jogo de escredino, bolas muito espinadas, um serviço também muitas vezes na zona de T, muitas vezes em slide, de tirar o jogador do corte, mas o Roberto Urcás acabou por conseguir resistir, depois de ter perdido o primeiro set por 6-3, vence por 7-6 e 6-1 em 2 horas e 11 minutos. E destacar aqui claramente as boas percentagens de primeiro serviço do Roberto Urcás, colocou 61% dos pontos de serviços e ganhou 74% dos mesmos. Também é um jogador que tem facilidade em sair de situações de breakpoint, para aquilo que é a sua estrutura em termos de jogo, aquilo que é a sua capacidade de serviço. É um big server e depois é um jogador também no fundo do corte muito forte, cobre cada centímetro do corte, é chamado o polo por alguma razão. E o último jogo entre os dois, em terra batida não, na relva de Hale, venceu por 2-0 esse Cobolli por 7-5 e 7-6. Espera-se um jogo difícil, mas acredito que o Roberto Urcás acabará por vencer, por isso a minha sugestão de aposta será o Roberto Urcás menos 1,5, que neste momento está a pagar 1,78 na Betano, é a casa que oferece a melhor odd para este mercado. Também dizer, antes de partirmos para o último jogo, não se esqueçam de deixar o like aí na transmissão, deixar na caixa dos comentários quais são os vossos jogos para hoje, se concordam, se não concordam com a lista que eu trouxe aqui, e também dar sugestões para os próximos episódios. E não se esqueçam de passar aí nas redes sociais, o Instagram, Telegram da Academia, e também tem aí na primeira mensagem fixada na caixa de comentários o link para a Sol Verde, que tem uma excelente promoção para quem está a começar a nova temporada em termos de apostas esportivas. Passamos então para o último jogo, o jogo entre Francis Tiafoe, que vai jogar contra o Leka que surpreendeu nada mais, nada menos do que o Daniel Medvedev, algo perdido em corte, na minha humilde opinião, e depois de um primeiro set onde podia ter conseguido ter feito melhor, porque a verdade é que quando o Leka teve a subir para 6-5, enfrentou uma situação de breakpoint e algo desperdiçada pelo russo. Já no segundo set, lá está, uma vez mais, o Leka foi o primeiro jogador a enfrentar uma situação de breakpoint, mas conseguiu resistir. Neste caso não foi uma, mas 2 breakpoints no 2-2. E depois lá está o Daniel Medvedev, um bocadinho incoerente na fase final do set e acabou mesmo por pagar caro a fatura. Mesmo assim ainda conseguiu resistir, porque
O Leica teve 3 match points para 6-3, acabou por não conseguir, só no seu serviço mais tarde que acabou por fechar a 30 e ganhar o jogo ao Daniil Medvedev. No entanto, não acho que vai ser assim um jogo tão fácil, porque aqui, por mais que o Leica tenha jogado bem e tenha aproveitado a Daniil Medvedev, que não parece ainda estar na sua melhor forma, ou pelo menos não quero acreditar que esta é a melhor forma do Daniil Medvedev, olhando um bocadinho para o passado recente do jogador. Já o Frances Tiafoe tem feito torneios maioritariamente em solo americano, Atlanta, por exemplo, Atlanta, depois Washington, Montreal perdeu contra o Tobil e depois em Cincinnati venceu o sempre difícil David Fokina, venceu o Musetti também. Em termos de confronto direto, temos apenas uma vitória do Frances Tiafoe em Stuttgart do ano passado, em relva. Olhando para o mercado, parece-me que sim. Acho que o Frances Tiafoe acabará por vencer e a minha sugestão de aposta entra aqui o Frances Tiafoe menos 1,5, 91 em comparação com esse 1,78. Aqui tem a vantagem de, independentemente da diferença de jogos, basta o Frances Tiafoe ganhar, vocês ganham automaticamente a vossa aposta. No menos 1,5 tem que haver sempre uma diferença igual ou superior a 2 jogos. No entanto, acho que vale a diferença pelo número de ticks que os mercados oferecem, ou a diferença de ticks que o mercado oferece. Outros mercados que poderão ser interessantes é overgames. No entanto, são linhas demasiado esticadas, na minha opinião. Acho que ficaria aqui pelo 22,5 em live, mas em pré-live ficarei pelo menos 1,5 do Frances Tiafoe. Acho que a minha aposta está a jogar um bom ténis. O jogo contra o Musetti foi um jogo muito interessante, um jogador sempre muito pragmático, mas muitas vezes agressivo quando tinha que ser, mas muitas vezes esperar pelo erro do adversário. E acho que o Leica, nesse jogo em particular, vai ter que ser um jogo mais paciente, e é um jogador que muitas das vezes não tem a paciência necessária. E parece-me que aquele jogo poderá dar ali uma boa injeção de confiança, a vitória sobre o Daniil Medvedev, mas acho que vai regressar à sua curva, digamos assim, o Leica, e vai ter aqui muitas dificuldades com o Frances Tiafoe. Quando joga em casa é sempre um osso duro de roer e o público muitas vezes ajuda em momentos de maior pressão e ele tem conseguido sair com alguma facilidade. Pessoal, este foi o ponto break. Uma vez mais pedir o like, deixar aí um comentário na caixa de comentários e vemos uma próxima oportunidade aqui em Cincinnati.